Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para participar dessa mesa. Não possuo nenhum conflito de interesse. O conceito de revascularização completa, ele difere nos diversos trabalhos. Alguns trabalhos consideram lesões acima de 50, outros acima de 70, não revascularizadas, e diâmetros que variam de 1,5, 2 ou 2,5 milímetros nas diversas análises. Há também o conceito, usado em alguns trabalhos, da revascularização completa funcional, que o que seria? Seria a revascularização de todas as lesões coronarianas que se mostram isquêmicas em testes invasivos, FFR, IFR, ou testes funcionais não invasivos. E vale também lembrar um outro conceito usado em alguns trabalhos de revascularização completa e incompleta, que é o do score syntax residual, que seria o cálculo do score após a revascularização. O que sobrou após a revascularização de lesões não tratadas. E o que nós sabemos, de acordo com essa análise, é que esse score residual ele é relevante quando acima de 8. Nós vamos rever, então, algumas dessas análises. Esse é um estudo que combinou 3 estudos que comparam cirurgia e tratamento percutâneo em relação à revascularização completa e incompleta. Aqui está uma lembrança do que são esses 3 estudos e qual foi a definição usada por cada um desses estudos em relação à revascularização completa. Juntando os 3 estudos, a revascularização foi completa em 61,7% dos pacientes e incompleta em 38,3%, mostrando que a cirurgia tratou de forma mais completa que o tratamento percutâneo. Ainda nessa mesma análise, nós podemos observar que a revascularização incompleta percutânea foi a que teve o pior desfecho a longo prazo, com maiores taxas de óbito e do composto óbito, infarto e AVC. Enquanto que a revascularização completa ou incompleta cirúrgica e também a revascularização completa percutânea não diferiu. Na análise ajustada, vemos que a revascularização incompleta percutânea se mostrou fator independente para morte de causa cardíaca, infarto ou morte por qualquer causa ou infarto. Por que é importante essa análise multivariada? Porque, obviamente, os pacientes mais graves, de pior anatomia, são aqueles que mais frequentemente recebem revascularização completa. Então, obviamente, eles terão um pior prognóstico a longo prazo. Mas o que nós queremos saber é se a revascularização incompleta por si é fator independente para piores desfechos. Aqui uma análise do estudo Syntax isoladamente. Aqui em verde, a revascularização incompleta percutâneo e em azul a revascularização incompleta cirúrgica, mostrando que os pacientes triarteriais são os que mais receberam revascularização incompleta, mostrando também, obviamente, que quanto maior o Syntax, maior a chance de revascularização incompleta. E qual foi a relevância disso a longo prazo?
para o tratamento percutâneo foi extremamente relevante. A revascularização incompleta foi relacionada com maiores desfechos a longo prazo, maior mortalidade e maiores taxas de revascularização. Mas para a cirurgia, não se pôde observar diferenças a longo prazo nos desfechos entre a revascularização completa ou incompleta. Aqui, nesse mesmo estudo, quais foram os preditores para que um paciente seja revascularizado de forma completa ou incompleta? O principal preditor para o tratamento percutâneo, para a revascularização incompleta, é a presença de uma oclusão. E para a cirurgia, algo que a gente sabe até de forma intuitiva, né, vasos de pequeno calibre ou com doença difusa. Aqui uma análise do estudo Syntax 5 anos em relação ao braço apenas percutâneo, em relação ao score Syntax residual. Como eu expliquei, o score que é calculado após a revascularização. E aqui, novamente, mostrando que quanto maior o score Syntax, maior a chance do score residual maior que 8, que significa revascularização incompleta significativa, e menor a chance, em azul, da revascularização completa. E nesse estudo, nesse braço percutâneo, o score Syntax residual maior que 8 foi fortemente relacionado à mortalidade, ao composto óbito, infarto e AVC, ao conjunto dos eventos cardiovasculares maiores, infarto ou nova revascularização. E também, nesse mesmo estudo, o score Syntax residual foi fator independente na análise multivariada para mortalidade a longo prazo, ao lado de outros fatores que nós já conhecemos como relacionados a maior mortalidade, como idade, fração de ejeção e sexo feminino. Aqui uma análise ainda do estudo Syntax em relação à mortalidade de 10 anos. Aqui lembrando o percentual de revascularização incompleta e completa no grupo percutâneo e cirúrgico, mostrando sempre taxas menores de revascularização incompleta no grupo cirúrgico e sempre maiores taxas de revascularização incompleta nos triarteriais quando comparados aos pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda. E aqui, novamente, na análise multivariada, a revascularização incompleta foi relacionada à maior mortalidade como fator independente, tanto no grupo total do estudo, como nos triarteriais e nos pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda. E também o score Syntax residual, da mesma forma, foi fator independente para mortalidade, quando acima de 8, no grupo total do estudo, nos triarteriais e nos pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda. Aqui uma análise muito recente, publicada agora, uma subanálise em relação à revascularização completa do estudo REVIVE. Lembrando a todos, o estudo REVIVE analisou o tratamento percutâneo versus o tratamento clínico otimizado em pacientes com disfunção ventricular. Todas as análises anteriores que nós vimos se referiam a pacientes com função ventricular preservada. Essa é a única análise em pacientes com disfunção ventricular, já que a gente não tem esse mesmo tipo de análise no estudo STITCH. Então, no estudo REVIVE, foram avaliados 3 pontos. A relação
do grau de miocárdio viável revascularizado, qual foi o percentual de miocárdio viável revascularizado, o syntax score residual e a mudança anatômica, qual foi o percentual, o grau de revascularização completa anatômica. E nem o percentual de músculo viável, nem o syntax residual e nem a revascularização completa teve qualquer relação com o evento composto de óbito ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, sumarizando todos os conceitos, a definição de revascularização completa difere nas diversas análises. A revascularização incompleta é mais frequente no tratamento percutâneo, quando comparado ao cirúrgico, mais frequente, obviamente, nos pacientes com anatomia angiográfica mais complexa e com mais comorbidades, está associada a piores desfechos a longo prazo, óbito, infarto e novas revascularizações, especialmente no grupo percutâneo, e, como eu disse, apresenta maior impacto nos pacientes submetidos a tratamento percutâneo, quando comparado à cirurgia, e é fator independente para piores desfechos a longo prazo. Obrigada.